Estou aqui ao lado dele, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Secretário, muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer enorme estar aqui com você, Vitor. O prazer é nosso. Secretário, a Cris trazia exatamente esses números do prisma fiscal trazidos por vocês com a piora do resultado primário do governo central, né? O déficit revisado para patamar de 70 bilhões de reais aqui nesse dado de novembro. Eu queria entender exatamente o que explica essa piora do cenário e como o Ministério tem trabalhado exatamente para reverter esse cenário de piora, pelo menos das expectativas e, evidentemente, também da situação das contas. Bom, Vitor, o prisma fiscal, como vocês sabem, é uma pesquisa de expectativa de mercado sobre os resultados fiscais do governo, né? Com foco no fiscal. Não que o Focus não tenha variáveis fiscais, também tem o Focus do Banco Central, mas nós somos a pesquisa específica, especializada no tema fiscal. A projeção de déficit primário, ela tem estabilizado e flutuado em torno de 68, 69, 70, alguma coisa há algum tempo. Isso porque essa é uma projeção que inclui todas as despesas do governo federal, incluindo precatórios e despesas que estão eventualmente fora do teto, como foi ano passado, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, para fins da meta de primário, que é o que o governo precisa cumprir, essas despesas estão excluídas, portanto, mesmo esse número de 70 significa que o governo vai cumprir com sobra a meta fiscal. Porque se você retirar aqui o volume de precatórios, esse valor se reduz de 70 para algo entre 30 a 20 e isso significa um cumprimento integral da meta fiscal do ano. Essa variação depende muito de ajustes finos do que a gente chama de empossamento. Ao final do ano, o governo muito dificilmente consegue aplicar todos os recursos do orçamento. Tem uma parte desses recursos que não é gasta, que não é empenhada. E essa parte varia, tem anos que é 20 bilhões, tem anos que são 15 bilhões, né? Então varia de ano para ano. E aí, obviamente, cada analista vai fazendo a sua aposta sobre quanto vai ter de empossamento, quanto o governo vai conseguir se aproximar mais do centro da meta, né? O ano passado, por exemplo, nós nos aproximamos muito do centro da meta de primário, né? A meta podia ser até menos 0,25, déficit de 0,25 do PIB, e foi algo muito próximo de zero. Mas, secretário, na esteira da retirada de diversos gastos da meta fiscal. Lembro aqui do ressarcimento, por exemplo, para esse ano do INSS. Relembro também o próprio precatório, houve essa decisão que permite a possibilidade de que os precatórios só pressionem os gastos da meta a partir de 2027. Eu queria entender exatamente sobre essa leitura de um cumprimento. Ela não poderia ser apenas uma leitura fictícia, uma leitura que não encontra muito coro ali quando a gente vai ver, por exemplo, o incremento do nível de dívida pública? Não, porque os dados são completamente transparentes, né? Uma coisa é a meta. A meta, ela mira, digamos assim, uma série de gastos recorrentes, né? E quando você tem alguma excepcionalidade, como foi o Rio Grande do Sul ou o caso dos precatórios que não estavam sendo pagos no governo anterior e por decisão judicial passaram a ser pagos, no entanto, não contando para a meta, né? Isso é uma decisão judicial que existe, você mantém essa forma de contabilizar a meta, mas isso não impacta no número do resultado primário. Tanto que o mercado, quando vai projetar o déficit primário, ele projeta o déficit primário total. Então, não há nenhum escamoteamento, nada está sendo escondido dos olhos públicos. Você tem uma meta que, obviamente, vai ter como base esses gastos recorrentes. Se você tem uma excepcionalidade, uma catástrofe, uma tragédia, como foi o Rio Grande do Sul, você não pode ficar preso exatamente à meta. Era assim também, inclusive, no teto de gastos. Na regra anterior, fiscal, que era o teto de gastos, quando veio a Covid, houve decretação de estado de calamidade e os gastos da Covid foram excepcionados da regra. E aqui também. Isso é assim no mundo inteiro. As regras fiscais, elas são feitas olhando uma trajetória normal. Quando você tem uma calamidade, isso geralmente tem uma cláusula de escape
para colocar ela fora da regra, que é o caso, foi o caso do Rio Grande do Sul, é o caso, em parte, dos precatórios, por esse entendimento do STF. Secretário, vou convidar o nosso repórter Danilo Moliterno, que está com a gente, que viabilizou essa conversa. Por favor, Danilo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, Victor, secretário. Obrigado pela presença, secretário. Queria sair um pouquinho da projeção fiscal para falar sobre projeção de outras variáveis macroeconômicas. A gente teve ontem a divulgação do boletim macrofiscal, que mostrou que para esse ano o Ministério da Fazenda tem uma projeção agora um pouquinho mais baixo, tanto para a atividade econômica, para o meio do PIB, quanto para a inflação. A gente sabe, isso é muito reflexo do que a gente tem no patamar extremamente alto de juros aqui no país. Queria falar um pouquinho, olhando para o ano que vem, como que o secretário vê a economia rodando? A gente viu que a projeção ficou em 2,4% de crescimento para 2026, mas como que com esse patamar elevado de juros, que vai abrir o ano que vem também, a economia, a Fazenda, vê essa atividade rodando em termos de crédito, que a gente já vê em retração, mas especialmente em emprego, que a gente vê também uma desaceleração? Essa projeção para o ano que vem, Danilo, ela conta com alguns elementos que nós acreditamos que podem manter ou até potencializar o crescimento da atividade em alguns setores. Por exemplo, esse ano, o desempenho da indústria está sendo impactado pelo efeito acumulado da política monetária, né? A nossa expectativa, não só nossa, nós trabalhamos inclusive com a expectativa do mercado em termos de taxa de juros, é que no ano que vem você inicie um ciclo de queda da taxa de juros. Isso vai mover a curva de juros também e isso obviamente tem impacto na capacidade da indústria de se comprometer com investimentos. O mesmo pode ser dito de outras políticas que entram em vigor ano que vem e que têm um impacto positivo na atividade. Por exemplo, do ponto de vista fiscal, a reforma do imposto de renda é neutra. Então, ela fica no 0 a 0. Ela não está nem colocando dinheiro na economia, nem tirando dinheiro da economia, certo? Porque o resultado dela é zero, ela é neutra fiscalmente. Mas do ponto de vista inflacionário... Mas do ponto de vista da renda e da distribuição de renda, ela é positiva, ou seja, ela melhora a distribuição de renda. E sempre que você melhora a distribuição de renda, isso tem um efeito sobre consumo, isso tem um efeito sobre acesso a crédito, isso tem um efeito sobre a produção e oferta de serviços na economia. Então, essas variáveis de atividade tendem a ser positivamente impactadas por uma melhora na distribuição de renda promovida pela reforma tributária. Além de outras várias políticas que vão entrar em operação, por exemplo, no setor de construção civil, nós teremos um novo crédito imobiliário, que é algo que eu diria estruturalmente transformador na economia brasileira, que vai aumentar ao longo do tempo o volume de crédito oferecido para a construção de residências, assim como o programa de reformas que nós lançamos, reformas habitacionais. Então, esse conjunto de políticas, ele de alguma forma compensa os efeitos ainda, digamos assim, ainda de retração da política monetária, né? E com isso nós esperamos um crescimento similar no ano que vem ao crescimento desse ano. Lembrando que basicamente todos os anos, 2023, 2024, 2025, a SPE começou com uma taxa de crescimento, uma projeção de taxa de crescimento superior à da mediana do mercado. E, via de regra, o mercado correu atrás, a partir de algum momento do ano, das projeções da SPE, da nossa secretaria. E, então, assim, eu acredito que a nossa projeção tenha bastante credibilidade e base na realidade, porque não só pelo nosso histórico recente de acertos, mas porque nós estamos observando esse conjunto de ações que, por um lado, algumas variáveis puxam no sentido da retração da atividade, outras no sentido da expansão da atividade. No limite, você vai ter um crescimento parecido ano que vem com o que você teve esse ano. Mas pensando exatamente nessa perspectiva inflacionária da revisão da faixa do IR, comenta-se, né, alguns economistas comentam que esse incremento do consumo por parte dessa população que ganha até R$5 mil, ele não seria, não haveria qualquer tipo de
a compensação do ponto de vista de uma restrição do consumo nessa sobretaxação de dividendos ou daqueles que ganham mais de 50 mil reais. E aí isso não pode forçar com que o Banco Central mantenha uma taxa de juros bastante restritiva por mais tempo, que na verdade não é, né, o desejo. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse isso aqui à CNN Brasil. A dinâmica da inflação brasileira, ela tem se mostrado bastante benigna. Vou te dar um exemplo, Vitor. No começo do ano, março, já fazem 6 meses, o mercado esperava que a inflação esse ano fechasse em 5,6%. Hoje o mercado espera 4,5% e muitos já projetam que a inflação vai entrar dentro das bandas do sistema de metas de inflação ainda esse ano. Então, a trajetória da inflação é uma trajetória benigna e deve prosseguir nos próximos anos. Isso é a expectativa do mercado, é a expectativa do Banco Central e é a expectativa da SPE, que é a minha secretaria. Todos os nossos modelos mostram isso. Essas expectativas já incluem, mesmo que de maneira preliminar, os impactos dessas, por exemplo, da reforma do imposto de renda, desse conjunto de políticas. Mesmo assim, a trajetória continua sendo de desaceleração da inflação por um conjunto outro de fatores, incluindo aqui a taxa de câmbio, que tem se valorizado, e essa valorização, obviamente, deixa mais em conta, mais barato uma série de produtos importados. Mas não só isso. Aqui o Danilo falou, existe uma desaceleração no mercado de trabalho, isso não quer dizer que tem aumento do desemprego, ao contrário, hoje foi divulgada a PNAD, mais uma vez, é o menor desemprego da história. Batemos o recorde, mais uma vez, do menor desemprego da história hoje. Então, não é que o mercado de trabalho vá piorar, é que ele vai desaquecer, ele não vai continuar melhorando no mesmo ritmo que ele vinha melhorando nos anos anteriores. O mesmo com o mercado de crédito. Então, esse conjunto de fatores nos leva a crer que o crescimento vai ser similar ao desse ano, mas a inflação vai ser significativamente menor no ano que vem. Secretário, vou chamar novamente o nosso repórter Danilo Moliterno para fazer mais uma pergunta. Secretário, um dos principais temas da semana para a gente aqui que cobre economia foi as alterações que aconteceram para Vale Alimentação e Vale Refeição. Sei que elas foram moldadas no âmbito do Ministério do Trabalho, mas imagino que o Ministério da Fazenda, especialmente a secretaria que faz as projeções econômicas, esteja também acompanhando esse assunto. E aí um dos principais temas que a gente tem para o debate é sobre o potencial dessas medidas de reduzir preço. Varejistas falam bastante sobre isso. Queria saber se a Fazenda está prevendo que essas medidas vão reduzir de fato os preços ao consumidor e se a gente sabe em que patamar isso pode acontecer. Olha, Danilo, existe sim alguma expectativa de que isso tenha impacto ao longo do tempo em preços, porque nós estamos falando aqui de uma redução do custo de intermediação, certo? O Vale Alimentação, Vale Refeição, esses programas, o PAT, né? Programa de Alimentação ao Trabalhador, ele era feito por meio de intermediários, empresas intermediárias que cobravam uma taxa e com essas mudanças você vai reduzir o custo de intermediação, inclusive para os estabelecimentos comerciais que arcavam com uma parte disso, certo? E transferiam isso para preço. Então, como você está reduzindo, isso pode gerar uma redução de preço. Claro, isso não quer dizer que é algo que necessariamente vai impactar a inflação, porque a inflação é uma coisa muito mais ampla, é um mercado muito maior, né? Ontem mesmo, na coletiva do Boletim Macrofiscal, perguntaram, por exemplo, se a reforma do imposto de renda vai causar algum tipo de impacto na taxa de câmbio, com alguns ciclos tentando tirar dinheiro do país. Na verdade, o mercado cambial brasileiro é gigantesco e o impacto da reforma do imposto de renda, apesar de ser grande, 20 bilhões que seja, é muito pequeno perto do tamanho do mercado de câmbio. O mesmo vale para o tema da inflação. Então, não necessariamente isso vai ter um impacto em indicadores da inflação, mas pode ter impacto em alguns preços de alguns produtos, de alguns itens da inflação, o que é bom para o consumidor, para o trabalhador e para o brasileiro de um modo em geral. Secretário, eu queria falar um pouquinho sobre consolidação do orçamento. A gente já tem um cenário em que o nível de discricionalidade do orçamento ele é muito apertado. A parte dessa discricionalidade, inclusive, vai para a mão de parlamentares por meio das emendas e muito se discute. A gente discute isso muito aqui no CNN Money sobre a possibilidade de revisar as vinculações orçamentárias, os aumentos, por exemplo, de benefícios vinculados ao aumento real do salário mínimo, que é uma política de governo do presidente Lula. Eu queria entender
O que está em pauta exatamente para que se resolva, principalmente a consolidação do orçamento de 2027, que vai ser muito pressionado também pelo ingresso desse pagamento de precatórios, e o governo pode ficar sem qualquer tipo de margem de manobra. O que está em pauta hoje nessa discussão acerca da consolidação do orçamento? Esse é um tema recorrente, né? Não só desse governo, é um tema recorrente de uma série de governos. Por quê? Existe um ritmo de crescimento de um conjunto de despesas obrigatórias que, se não controlada de maneira adequada, ela realmente vai acabar pressionando as despesas discricionárias. O orçamento tem um tamanho dado. Se o ritmo de crescimento total do orçamento público for menor do que o ritmo de crescimento das obrigatórias, quer dizer que as obrigatórias vão ganhando participação até uma hora que só sobrem obrigatórias, certo? Uma parte das discricionárias, como você mesmo colocou, estão hoje sob comando do Legislativo, coisa que também não acontecia no passado, certo? Cerca de 50 bilhões de reais em emendas. Então, essa é uma discussão importante. E o governo tem se preocupado com ela. Lembre-se bem, Vitor, você deve se lembrar que no final do ano passado, antes de fechar o orçamento, o governo enviou ao parlamento uma série de medidas visando conter o ritmo de crescimento de algumas despesas selecionadas que, na nossa avaliação, estavam crescendo descontroladamente. O parlamento analisou esse conjunto de propostas que o governo enviou, aprovou uma PEC, aprovou 2 projetos de lei, mas, obviamente, alguns temas que nós defendemos, como, por exemplo, a vinculação dos fundos constitucionais pela inflação, né, não foram aprovados pelo parlamento, ou mesmo alguns ajustes no benefício de prestação continuada não foram aprovados pelo parlamento. Então, isso é um processo, e é um processo que continua até agora. Recentemente, na MP, que nós enviamos, a MP 1303, que nós enviamos para o Congresso, tinham lá 15 bilhões de reais em ações voltadas para o lado da contenção de despesas e abertura de espaço para despesas discricionárias. Inicialmente foi derrubada a MP, mas depois foi contemplado isso em outros projetos. Ou seja, é um processo que depende também muito do apetite do parlamento em avançar nesses temas. Eu acredito que nós estamos caminhando para um entendimento sobre quais são os grandes desafios fiscais do Brasil. Por exemplo, hoje o parlamento tem clareza, isso não quer dizer que vai aprovar ou não, mas tem clareza do tamanho descomunal dos gastos tributários, dos benefícios fiscais que são concedidos no Brasil, que hoje superam 800 bilhões de reais por ano. E que, portanto, isso precisa ser contido. E os próprios parlamentares pediram para o Ministério da Fazenda o envio de um projeto que foi feito, está no parlamento para ser votado, de redução desses benefícios fiscais, principalmente para grandes empresas, para as pessoas muito ricas, etc. Assim como o parlamento sabe, porque nós temos pautado e enviado projetos para lá, da necessidade de conter as despesas obrigatórias. Essa vai ser uma pauta que vai continuar sendo discutida e aprimorada, e eu acho que nós temos um caminho para avançar nos próximos anos também nesses temas. Secretário, eu acredito que o assunto a respeito dos gastos tributários seja muito relevante, mas trata-se de mais um ajuste do ponto de vista da receita, exatamente buscando esse incremento do ponto de vista de receita. Critica-se muito o governo e a gestão do Ministério da Fazenda por um incremento do ponto de vista de alíquotas de impostos, criação de novos tributos e não um ataque a esse cenário de bastante fragilidade fiscal por meio exatamente do ajuste das despesas. Há algum grande projeto de ajuste de despesa hoje em voga, em discussão, em preparação dentro do Ministério e da Secretaria? Veja, esse é um tema muito interessante, porque as pessoas falam o governo só olha para o lado da receita e não olha para o lado da despesa. Vou lembrar o que o ministro Fernando Haddad falou na primeira semana que ele assumiu o Ministério da Fazenda e que nós tivemos uma reunião para analisar o orçamento que nós herdamos do governo anterior. O orçamento que nós herdamos do governo Bolsonaro previa déficit fiscal. Era um déficit muito subestimado, porque não tinha nem pagamento de precatório, não tinha nem pagamento de dívida para os governadores, não tinha aumento do Bolsa Família, que o próprio Bolsonaro tinha prometido, não tinha nada disso. Então, era um déficit extremamente subestimado. Mas o que mais chamava atenção é que ele projetava uma queda na receita em proporção do PIB, de algo como 18,1%, 18,2% do PIB para 17%, uma queda de mais de 1% do PIB nas receitas em um ano que se projetava crescimento econômico, o que era um contrassenso. Se a economia vai crescer, por que as receitas vão cair tanto? Porque se esfarelou a estrutura tributária, dando um conjunto de benefícios e isenções que não faziam sentido. Então, desde o primeiro momento,
o ministro Fernando Haddad falou, o meu objetivo é retomar um nível de arrecadação que nós tínhamos no passado, certo? Mesmo em meados da década de 2010, algo em torno de 18,5%, 19% do PIB, e trazer o nível de despesa abaixo de 19% do PIB. E é exatamente isso que a gente está entregando hoje. O nível de despesa hoje, em proporção ao PIB, é menor do que quando existia o teto de gasto. Hoje, nós vamos chegar, no ano que vem, provavelmente, num nível de despesa de 18,9%, 18,8% do PIB, enquanto na época do teto de gasto era 19,5%, 19,4%. Então, nós estamos sim com uma política de controlar o ritmo de crescimento das despesas, reduzir ele para baixo de 19% e retomar as nossas receitas como elas já foram no passado, sem criar novos impostos. Então, essa é a estratégia do Ministério da Fazenda e vai continuar sendo nesse próximo ano. Tem várias medidas que nós pensamos, obviamente, mas que, como eu falei, o que importa é esse diálogo com o parlamento, porque é o parlamento que precisa avaliar e aprovar essas medidas. Secretário, mas na esteira exatamente do funcionamento do novo arcabouço fiscal, houve toda essa discussão recente acerca das previsões do próprio Ministério da Fazenda de que a busca seria pelo piso da meta, exatamente nessa banda, nesse intervalo de tolerância. Para o ano que vem, isso chegou ao TCU, houve aquela argumentação, uma manifestação por parte da Advocacia Geral da União. Entendo exatamente uma regra fiscal com essa banda e o governo mirando exatamente o piso dela, isso não mostraria exatamente um contrassenso em ter uma meta fiscal? Mas isso é um equívoco. O governo não mira o piso. Porque se ele mirasse o piso, ele só alcançaria o piso. Ele não alcançaria mais do que o piso. Então, se você está falando, o governo mirou o piso, qual foi o resultado do ano passado? Foi mais perto do centro do que do piso. Mas se o governo mirou o piso, como ele acertou mais perto do centro? Simples, porque existem outros instrumentos de gestão além do contingenciamento. O contingenciamento é um instrumento de gestão orçamentária e não é o único. E existe, o parlamento já se pronunciou várias vezes sobre esse tema, quando fez a LRF, quando aprovou o arcabouço fiscal e quando aprovou na Constituição uma obrigação de gastar o orçamento quando você estiver respeitando dentro da sua meta. O governo, no ano passado, quando mandou a emenda constitucional para controlar uma série de gastos obrigatórios, ele mandou junto da emenda constitucional uma proposta para o parlamento. Falou, me dê um pouco mais de flexibilidade. Porque hoje a Constituição me obriga, se eu estiver cumprindo a meta, e aí a meta tem bandas, portanto é uma meta só com bandas, as bandas contam dentro. Se eu estiver cumprindo a meta, ainda assim eu poder contingenciar um pouquinho a mais por motivos gerenciais. Foi uma proposta do governo ao parlamento essa, que o parlamento rejeitou. Então eu fico muito tranquilo em dizer, porque o TCU é um órgão de assessoria do Legislativo. E o Legislativo, que é o chefe, se pronunciou sobre isso algumas vezes, no sentido de que ele quer manter essa obrigação de execução orçamentária. Não tem problema, o governo continua mirando o centro da meta e se vale de outros instrumentos de gestão fiscal e de gestão orçamentária para fazer isso, como aconteceu no ano passado. Eu tinha mais 15 perguntas para fazer para você, mas infelizmente nosso tempo é curto, inclusive a gente já estourou o horário do jornal. Agradeço muito pela disponibilidade de conceder essa entrevista aqui para a gente. Agradeço, prazer é todo meu. Viu? Prazer é nosso, até mais. Até mais.